Oi, Adriana, tudo bom? Saudade de vocês. Olá, boa noite. Acho que é Cláudio. Que bom ter você aqui na nossa live, esperando o nosso convidado de hoje. Cassandra, querida, bom ter você aqui conosco. Cláudio, né? O Ellison, Kévia, Givago. Desculpa, viu, Cláudio? Tiago, todo mundo chegando aqui, Ari, sempre com a gente. Lígia, boa noite, Lígia. Prazer ter você conosco. Estou super ansiosa com essa live de hoje. Convidado maravilhoso. Esperando ele chegar por aqui. Oi, Marcela, tudo bom? Leoberto, deixa eu olhar de perto. É meu amigo Léo, que estudou comigo, não é, Léo? Oi, Jeremias, Bernardo, Gráfica Formato, boa noite. Tanto tempo, Léo, que eu não te vejo. Bom ver você por aqui. Menino, cadê ele? Esperando o nosso querido convidado. Acabei de falar com ele. Leandro, boa noite, Leandro. Ah, agora ele chegou aqui. Esperar ele me mandar o convite. Vamos lá começar. Conectando. Olá, Olá, tudo tudo bem? bom? Tudo Você tá me, jóia? tá me ouvindo Tô, bem? tô sim. Então Tudo vamos bem? lá. Tudo jóia. Então, gente, hoje nós vamos conversar com o enfermeiro, professor e doutor João Rodrigues. Ele tem um currículo imenso, acadêmico e profissional. Realmente é impressionante. Doutor João possui especialização em administração hospitalar pela Universidade de Ribeirão Preto, terapia intensiva pela Faculdade Santa Emília de Rodar, metodologia da educação na área de saúde pela Fiocruz, nefrologia pela Santa Emília de Rodar, mestrado em terapia intensiva pela Sociedade Brasileira de Terapia Intensiva. E tem doutorado pela Universidade Americana do Paraguai. Ele ainda é formado em Direito e eu acho que ele tem uma formação em assistência social, se eu não me engano. Doutor João é professor do Unip, da Faculdade Santa Emília de Rodar e da CPBEX, enfermeiro estatutário da Secretaria do Estado de Saúde da Paraíba, enfermeiro do Hospital e Maternidade Flávio Ribeiro Coutinho, em Santa Rita, responsável pelo monitoramento das UTIs e hemodiálise da rede hospitalar do Estado da Paraíba, vice-coordenador da pós-graduação e responsável pela monitoria de graduação da Faculdade Santa Emília de Rodar em João Pessoa e mais um monte de coisa. Ele é super renomado e eu estou muito feliz de estar aqui hoje trazendo uma pessoa como eles para dialogar conosco. É um prazer muito grande ter você aqui na nossa live, né? E como eu já falei desse seu currículo impressionante, eu gostaria que a gente começasse essa conversa, você falando um pouco da sua carreira e da sua trajetória. Amanda, boa noite. Eu agradeço a você pelo convite, né? E assim, eu estou muito feliz em participar dessa live com você, né?
Assim, foi uma coisa que eu estava em viagem, e assim, de repente veio o convite e eu aceitei, né? Aceitou Então, imediatamente. Amanda, eu tenho um trabalho aqui desenvolvido aqui na Paraíba, né, no estado todo. Assim, sempre visito todos os hospitais, procuro dar o melhor para os profissionais e os hospitais também, principalmente a parte de terapia intensiva e a nefrologia, que é a minha área e que eu amo, que eu faço. E nessa área eu tenho um domínio, um vasto conhecimento, e eu procuro sempre trabalhar em cima da qualidade em cima do respeito ao paciente, independente que seja pobre, rico, qualquer paciente. Então, eu trabalho sempre vendo a situação de cada um e procuro dar o melhor. Como a gente trabalha diretamente com o SUS, para mim, é o melhor plano de saúde. Então, assim, eu já fui gerente do Hospital de Trauma, gerente geral, fui gerente das UTI do Hospital de Emergência e Trauma, e eu consegui fazer o atendimento no trauma, o melhor atendimento da Paraíba. Entendeu? Então, assim, o SUS hoje, para mim, eu vejo como o melhor plano de saúde. Então, eu trabalho com esta visão, sempre tratando o paciente da melhor forma. E os profissionais de enfermagem que me acompanham, eles têm que trabalhar na mesma linha, em cima da qualidade e do respeito pelo próximo, que é a minha linha de trabalho, tá? E assim, eu trabalho em uma linha que eu vejo assim, o que é que o enfermeiro precisa saber? O enfermeiro ele precisa estar empoderado do seu conhecimento para melhorar a qualidade da assistência. E eu sempre coloco para os meus colegas, e se fosse você em cima de um leito, como você gostaria de ser atendido? Né? Então, eu trabalho também pensando não só na qualidade, mas também no bem-estar da equipe. Porque a enfermagem, hoje, ela é o profissional principal que está lá na ponta, né, atendendo todos os pacientes e principalmente nesse período de pandemia, porque o enfermeiro ele é a recepção dos pacientes que chega à procura de atendimento. Então, o primeiro contato é com o enfermeiro. E o enfermeiro ele precisa estar preparado psicologicamente e preparado tecnicamente para poder prestar uma assistência de qualidade a esses pacientes. E também o profissional de enfermagem, hoje, eu estava dando uma lida recentemente, nós temos, você veja a importância que é a nossa categoria, né? No Brasil, no mundo como um todo. Nós temos países aí que está faltando enfermeiro, né? E aqui no Brasil não fica atrás também. Nós precisamos agora mesmo sair profissionais de um estado para outro, devido à necessidade, devido a essa pandemia, esse vírus que veio para destruir o mundo, né? Então, assim, a gente está vendo que cada dia a enfermagem ela precisa melhorar seus conhecimentos, ela precisa se qualificar para prestar uma assistência melhor aos pacientes contaminados por esse vírus, maldito vírus, né? Porque, na verdade, eu sempre fico dando uma lida, vendo os acontecimentos, e recentemente eu fiz um trabalho belíssimo em um hospital da cidade, que eu estava assim, eu sou da secretaria, estava sem sair de casa, eu não estava saindo com medo mesmo de me contaminar, mas eu disse, para salvar a vida, eu vou sim. E eu desenvolvi um trabalho belíssimo, foi em um hospital do estado, aqui na Paraíba, e eu acho que o atendimento ele foi um dos melhores atendimentos a nível estadual. Né? Procuramos respeitar todo o direito do paciente, desde o dimensionamento de pessoal, porque a legislação nossa, ela diz que o dimensionamento para um UTI é de X enfermeiros. Foi o que eu fiz. Eu fui em cima da gravidade dos pacientes. Como a gravidade, os pacientes são muito graves, esses pacientes com Covid, contaminados com esse vírus. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um enfermeiro
A legislação diz que é 1:8. Eu coloquei 1:10, 1:8 em terapia intensiva. Eu coloquei um enfermeiro para 3 pacientes e coloquei 3 técnicos para 5 pacientes. Então, eu trabalhei em cima de uma linha de cuidado de paciente crítico e, com isso, nós obtemos bons resultados, que é a saída dos nossos pacientes, né, dessa situação de gravidade, porque esse vírus, o paciente ele fica muito instável. Uma hora ele está bem, de repente o paciente piora. E a maioria dos pacientes nossos, eles vão a óbito por acidose metabólica, a maioria dos pacientes, devido ao quê? A função renal do paciente, ela para de funcionar, então o paciente não elimina, então tudo aquilo fica na corrente sanguínea, o que não serve para o nosso organismo fica acumulado, e com isso agrava cada vez mais os pacientes e assim fica sem estabilidade. Automaticamente, quando você menos espera, o paciente está hipotenso, choca, o paciente entra em PCR rapidinho. Então, com esse dimensionamento correto, cai o índice de óbito, né? Com o dimensionamento e com a qualificação dos profissionais, porque eu me preocupei, ó, como é pandemia, a gente vai contratar qualquer profissional de saúde sem habilidade, contanto que a gente prepara esses Capacite, né, doutor? Capacite. Então, foi o que eu fiz. Eu montei, eu e outra colega, a doutora Zaira Veríssimo, outra enfermeira, não, nós conseguimos os manequins com algumas faculdades e estruturamos um leito de UTI e fomos trabalhar, capacitar esses profissionais para ficar aptos a atender esses pacientes críticos, que era o nosso maior objetivo, era qualificar, porque como é que eu vou colocar um profissional sem ter perfil para cuidar de um paciente paciente crítico, se ele não é qualificado. Doutor, é muito importante essa sua fala para que as pessoas percebam a qualidade dos profissionais e dos profissionais do SUS, assim, um enfermeiro, um doutor que está à frente, né, na linha de frente do Covid, falando da qualidade do SUS, do atendimento de excelência, e isso é muito bom e muito confortável para a gente estar ouvindo, né, e passando para as pessoas. O Diego Correia passou aqui, ele deixou os parabéns, né, eu queria registrar. E queria falar sobre um assunto. O Conselho Federal de Enfermagem, segundo o Conselho Federal de Enfermagem, 21.524 enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem tiveram diagnóstico positivo de Covid. Em todo o Brasil, são 219 mortes. Como vem sendo esse trabalho na linha de frente do Covid? Você começou a falar dessa capacitação e eu queria que você se aprofundasse nesse trabalho da linha de frente aqui na Paraíba. Veja só, o primeiro ponto para a gente trabalhar a prevenção é fazer a orientação aos profissionais de como eles vão ter contato com os pacientes contaminados para que eles não se contaminem. Então, a nossa preocupação foi trabalhar a prevenção para que, qualificando cada um, desde a paramentação e a desparamentação, para que ele saiba que para cuidar de um paciente com Covid-19 é preciso eu ter os conhecimentos básicos de como eu vou ter esse contato com esses pacientes, porque senão eu vou ser um paciente também. Por exemplo, eu não tive problema, eu entrei, estava dentro do foco, mas eu estava me cuidando, eu estava trabalhando a prevenção para que eu não me contaminasse, até porque eu não sou mais nenhuma criança, né? Então, assim, eu já tenho uma idadezinha, completei 60 agora. Então, assim... Tá no formal, viu? Porque não tem quem diga, não. Pois é. Mas, assim, eu acho que uma das nossas preocupações com os profissionais de saúde e as orientações que eu dou é o cuidar de como você vai até o paciente, chegar até o paciente. Se cuidando, né? Com a paramentação e a desparamentação, como eu já citei, para evitar a contaminação. Agora, nós temos, sim, profissionais que quer atender o paciente como se fosse um paciente, um outro qualquer. Não pode ser assim. Existe todo um risco. Então, o paciente está isolado em uma sala. Para mim chegar até esse paciente, uma das preocupações é passar por todo aquele processo, que é um protocolo já instituído na instituição, de como eu vou
me paramentar, me higienizar para chegar até esse paciente. E depois a preocupação também é quando eu sair daquele ambiente que eu vou me desparamentar a técnica correta, que é o mais importante. Porque senão eu vou me contaminar e é mais um profissional. Então nós perdemos muitos profissionais, muitas vezes, por questões de técnica mesmo, falhas técnicas, não é? O despreparo, muitas vezes, a gente acha que o vírus, você não consegue visualizar. Ele é invisível. Então, você não sabe o que é que tem ali. Então, o que é que você precisa ter? Manter os cuidados e seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, que é o que a gente pode quebrar. Tem nota técnica, nós temos que obedecer todas as notas técnicas do Ministério da Saúde, porque nós não podemos quebrar protocolo, né? Você veja o que foi que o nosso presidente fez, e aí está o resultado, que ele brincou com o vírus e agora está contaminado, apesar, me desculpe o que eu vou colocar agora, mas eu me sinto bem em colocar isso para a sociedade. Nós temos um representante que, na verdade, não nos representa, porque ele não tem equilíbrio emocional para nos representar, porque se ele tivesse, ele não brincava com o vírus, e que o nosso país tem que ter um representante mais sério, que é para levar a população muito mais além da seriedade, para, com isso, evitar as falhas que existem no nosso país, e principalmente nesse período de pandemia. Concordo com o senhor com relação a isso, muito bem colocado, vindo de um profissional de saúde competente e preparado como o senhor, e que mostra que tem conhecimento do que está falando. Então, assim, pela sua fala, o momento, o perigo da contaminação é na hora, o profissional ele tem que ser treinado para usar não é só ter o EPI, ele tem que saber colocar o EPI e também retirar o EPI, aí é o momento crítico. Então, se houver o cuidado do profissional, a pandemia chegou inesperadamente, obviamente, pegou todo mundo de surpresa, e teve esse tempo de treinar os profissionais, ou de fato, em um dado momento, todo mundo foi pego assim, meio que de calça curta? Como é que isso foi? Na verdade, não deu tempo treinar, não deu tempo. Então, as pessoas, elas foram selecionadas assim, precisa do profissional, então tem que assumir qualquer profissional de imediato. Então, assim, foi tudo, de repente, jogado, na verdade. Eu senti assim, como se fossem os profissionais, eles precisa de cuidar, então vamos, e depois a gente capacita. Então, foi o que aconteceu. Fomos capacitando aos poucos, mas nem todo serviço deu tempo fazer esse treinamento, essa capacitação, para evitar essas mortes, esses riscos. Então, eu vejo assim, aqui na Paraíba foram poucos contaminados, né? Poucos, para a demanda de outros estados. Mas se tivesse feito um trabalho com mais agilidade, talvez tivesse diminuído, né? Nós temos alguns profissionais, enfermeiros, alguns colegas, até ex-alunos meus, que foram a óbitos. Eu tenho um aluno... O senhor sabe quantos enfermeiros nós perdemos aqui em João Pessoa ou na Paraíba? Eu não sei o número exato ainda, eu não sei, né? Porque, assim, todo dia acontece um óbito, então, Sim. assim, eu não sei o exato. Mas, assim, muitos profissionais se contaminando. Agora, a contaminação porque você tem que estar preocupado com o fluxo, tem um fluxo de atendimento, por onde este paciente passa, a gente tem que haver uma sinalização. Você pode colocar uma fita vermelha sinalizando para a equipe que ali é uma área de risco. Então, precisa haver sinalização, precisa ser treinado desde o pessoal da higienização ao médico, entendeu? Porque senão muitos profissionais vão se contaminar, e muitos tiveram a sorte de se contaminar e sair, outros não. Foi a mesma história, né? Algumas pessoas se contaminaram e hoje foram a óbito, outros estão internados nas UTIs aqui da cidade, né, da capital. E é isso, eu digo sempre, o treinamento, a capacitação, o conhecimento é fundamental para evitar esses danos aos profissionais de saúde. E uma outra coisa também, além disso, eu acho que desde a alimentação dos profissionais que estão na frente, tem que ser diferenciada essa alimentação, porque eles estão trabalhando em uma área de risco, com vírus invisível, que a qualquer momento, se ele não for bem alimentado,
a imunidade ela vai diminuir, vai cair, e esse profissional tem mais facilidade de se contaminar. Então, muitas vezes você tem que estar preocupado. E o repouso desses profissionais? Como é que está o repouso? Envolve Então, toda uma complexidade, né? Não é só toda... toda uma complexidade. Houve a falta de. Chegou a faltar EPI aqui na Paraíba, porque a gente sabe que Não, houve uma falta no país inteiro, no até por questão país, da importação. isso. Não houve aqui na Paraíba, graças a Deus, pelo menos na rede que eu estava à frente, no hospital que eu estava à frente, passei quase 60 dias, nunca faltou nada, absolutamente nada, nem um antibiótico, nada, nada, nada. Assim, super Bem abastecido tudo, abastecido. bem abastecido. Até assim, eu acho que foi assim, o governo federal, por uma parte, ainda assim, ele supriu essa necessidade, né? Supriu essa necessidade também com o governo de cada estado. Cada governo estadual, ele também se preocupou e supriu toda a necessidade, não deixou faltar nada. Eu acho que, assim, até parabenizo todos os governos, porque foi uma prática que não deixou lacunas. Aqui, pelo menos na Paraíba, não ficou nenhuma lacuna em aberto para que a gente passasse dificuldade em suprir esse abastecimento, né? Outro dado Então, importante, né? Esse que você está passando. Você falou no começo da importância do profissional de enfermagem, que de fato é quem está ali na ponta com o paciente diariamente. E eu peguei um dado no COFEM, e por favor, você me corrija se eu estiver errado, mas existe um déficit de 22 mil profissionais em todo o país. Né? isso, isso, isso. E aqui na Paraíba também existe um déficit. Como é que vocês conseguem ver assim, essa situação? Olha, aqui a gente, porque isso aí, o Conselho Federal de Enfermagem é quem totaliza, né? Então, essa totalização uma avaliação do Do... Conselho Federal de Enfermagem, né? Então, assim, há falta, sim, porque houve uma abertura de muitos serviços e poucos profissionais. E, além do mais, os profissionais que nós temos, uma grande maioria, eles não têm experiência com pacientes críticos. É mais atenção básica, porque algumas faculdades, elas trabalham mais em cima da prevenção, e que eu acho que é uma falha. Eu, como professor de unidade de paciente crítico, eu fico muito preocupado quando eu vejo assim, uma palestra, vamos trabalhar a prevenção. E o paciente crítico, como agora? Olha a necessidade. Então, eu acho que o profissional, ele tem que ser preparado tanto para a prevenção como para o paciente crítico. Não é só para a prevenção, não só é para paciente com paciente psiquiátrico, né? Esse paciente psiquiátrico, nós temos que trabalhar o paciente como um todo, vendo toda a gravidade de todo o paciente, seja a prevenção, seja o paciente crítico. Porque se todo profissional de enfermagem ele tivesse experiência de paciente crítico, nós, no Brasil, nós não íamos passar nenhuma dificuldade, porque a gente ia ter profissionais com qualificação, com perfis para cuidar de um paciente crítico. Tudo, você imagina o que é eu estar com uma UTI hoje e estar com pessoal que não tem experiência em terapia intensiva. Então, a gente temos que ter esse profissional, porque ele não tem culpa se ele não foi preparado para cuidar de paciente crítico. E a gente precisa de profissionais com perfis de paciente crítico para poder ter uma assistência diferenciada e evitar os óbitos. Porque se você não tem uma equipe de enfermagem que está ali de frente, às 24 horas, à frente dos pacientes críticos, isso, nós temos médicos e temos enfermeiros, mas se eu não tenho uma equipe de enfermagem preparada, não só a equipe de enfermagem, equipe médica também, porque nós temos vários médicos, mas muitas vezes você não é especialista naquela área, não tem vivência porque a sua especialidade é uma. Então, a gente precisa ter um conhecimento, uma qualificação unificada para a gente somar cada profissional e ter um resultado positivo, porque senão nós não vamos conseguir avançar nunca. A sorte do Brasil e do mundo é que está caindo, está passando a pandemia. Mas se não fosse continuar, então ia morrer muita gente por falta
de qualificação dos profissionais. Então o grande o Bira, a Gorete e o Iro estão passando aqui para deixar boa noite para a gente. Estão aqui acompanhando a live. Então, pela sua fala, doutor João, quer dizer que a falta de capacitação vem sendo o grande calo dos nossos profissionais enfermeiros, que eu queria ressaltar aqui, que estão fazendo um trabalho heróico, né? Um trabalho heróico, exaustivo, à frente desse Covid, que não é nada fácil, com seus relatos aqui. Eu já vi que, assim, que a dificuldade é enorme, da falta de capacitação, do medo, das horas de trabalho, do repouso, às vezes, inadequado, da alimentação. Então, eu queria que você ressaltasse, até para a população entender esse enfrentamento diário que esses profissionais da enfermagem, eles vêm atuando e trabalhando diariamente, mesmo com essa falta de capacitação, às vezes até da universidade, né? E pelo que eu estou entendendo, o senhor atuou de forma a capacitar esses profissionais com toda essa sua capacidade. Então, é importante a sua fala e que as pessoas possam compreender o que vocês vêm passando. Olha, na verdade, Amanda, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é fazer um diagnóstico da situação técnica de como esses profissionais estão lá, como foram colocados, né? Para que a gente possa trabalhar e melhorar cada dia esses profissionais em termos de conhecimento. Eles não têm culpa, assim, a culpa da própria situação, do próprio cenário, que há uma necessidade do profissional, Sim. e a gente tem que colocar, porque não tem pessoas qualificadas, na verdade, especialistas naquela área. Então, as pessoas têm que entrar, mesmo sem capacidade. Então, eu vejo assim, os profissionais têm boa vontade, muita boa vontade e querem aprender. Isso aí eu vi na realidade, foi na minha prática, na minha vivência. Então, o que é que eu coloco sempre? Que o profissional de enfermagem é um profissional guerreiro, porque está ali na frente, se expondo, né? Enquanto outras profissões, ela passa, ela atende e vai embora. E a enfermagem, ela está ali na frente, cuidando. Então, a minha preocupação com esses profissionais é o quê? Salários dignos, que nós temos, né? Assim, melhorou muito em termos de salário, melhorou o salário, melhorou também o tratamento com esses profissionais, porque, na verdade, sem eles, o serviço não anda. Então, a enfermagem hoje, eu acho que é a lâmpada acesa para os pacientes, é quem está ali acendendo, desligando, está ali na frente, sempre atendendo. Então, como é que eu vejo hoje a situação? O Nem cenário. sempre tem um médico, né, doutor? Mas sempre Tem- tem um enfermeiro. Temos que ter, nós somos uma equipe, é o enfermeiro, o físio, temos o dentista e temos os técnicos de enfermagem. Então, cada um com suas habilidades. Mas quem fica na assistência direta é o enfermeiro e o técnico de enfermagem, porque os demais atendem e vão atender outros pacientes, porque enquanto eu tenho 3, 4 enfermeiros, eu vou ter um médico, eu vou ter um Sim. fisioterapeuta, eu vou ter um dentista. Então, assim, cada profissão ela tem seu dimensionamento. A enfermagem, como ela presta assistência direta, então o número é maior. Então, assim, eu vejo, por exemplo, a enfermagem ela precisa um bom salário para se manter, não é? Porque, além disso, ela vai para a sua casa, atende o seu paciente, depois ela vai para a sua casa e você veja um risco. Sai de um serviço desse e vai para a sua casa, levando muitas vezes contaminação para a sua casa. Então, por isso que a gente tem feito uma boa orientação. O profissional tem que saber até o que vai levar para o serviço. Por exemplo, não se entra com relógio, com adorno nenhum, seguindo as orientações da NR32. Então, a gente é mais rigoroso. Não é que o professor João é chato, é porque a gente tem que trabalhar em cima da prevenção para que eles não levem a contaminação para a sua casa, porque aí vai disseminar essa contaminação em sua residência, vai contaminar os demais em casa, né? E uma outra coisa que eu vejo é as condições de trabalho que tem que ser dada para o profissional. Nós temos que ter um repouso digno, nós temos que ter alimentação, como você citou também, eu citei, uma alimentação digna, até por conta do período de pandemia, que eles têm que estar bem alimentados, né, por conta da imunidade, e a exposição é muito grande. E eu vejo assim, hoje, uma equipe, um medo enorme, e você muitas vezes
você tem que estar monitorando para saber quem realmente está fazendo suas atividades de acordo com o que manda a profissão. Então, muitas vezes, eu te digo com sinceridade, peguei profissionais que, na verdade, eu acho que era só para receber um salário. Então, muitas vezes, a gente precisa ser um pouco rígido e mostrando que é uma vida que está lá. For sua mãe, seu pai, você mesmo, em cima de um leito. Então, eu não admito falha com o paciente, seja ele qual for o paciente. Seja convênio, seja SUS. Ele tem que receber o mesmo tratamento de um hospital particular, onde for. Para mim, é um paciente só. Já está o nome, paciente. Então, tem que ter respeito por esse paciente. Assim, preconiza a legislação, a nossa legislação e o nosso código de ética. Então, tem que ser respeitado. E eu trabalho em cima do respeito pelo direito do paciente, do cidadão. Então, assim, eu trabalho nessa linha. Entendeu, Amanda? Então, assim, não é fácil, porque uns entendem e outros não entendem. Acha que eu cobro demais, que eu sou muito exigente. Teve algumas pessoas dizendo, você está com assédio moral. As pessoas confundem assédio moral com cobrança. Eu não admito você dar um plantão e no outro dia de manhã a medicação do paciente está em cima lá na mesinha do paciente. Isso não é justo, é crime. E você pode responder. Como eu sou muito assim, delicado, muitas vezes sou delicado, mas falo com seriedade e digo, olha, a responsabilidade é sua. Tem enfermeiro, tem técnico, tem toda uma equipe. Então, não está faltando profissional. Então, a assistência é crime se deixar um paciente sem administrar uma medicação. Eu não permito esse tipo de coisa. Para mim, você perdeu todo o seu profissionalismo no momento que você falha em administrar uma medicação. Você cobra excelência, né, no trabalho, Cobro, sobretudo claro, no momento como esse, claro. como você disse, você valoriza o SUS, que é como você disse, que é para ser o melhor plano de saúde de verdade, é o SUS que atende todas as pessoas em grande escala, né, doutor? Isso. Doutor, aqui em João Pessoa, eu vi divergências entre decisões da prefeitura e do judiciário com relação à abertura de atividades, de empresas e de comércios. Você acha que já dá, dentro da sua experiência, de estar nessa linha de frente, de estar nesse trabalho, o senhor acha que já dá para retomar essas atividades? No meu ponto de vista, Sim. tá? No meu ponto de vista e pela necessidade. Eu acho que o momento não é esse ainda. Porque enquanto em outros países está aí, abriram e de repente voltaram atrás. Houve um retrocesso. Por quê? Porque a população ela não está preparada para manter todo aquele cuidado, trabalhar a prevenção. Eu viajei agora, eu estava em São Luís, mas eu fui ao shopping lá, mas teve toda uma orientação e todo um cuidado desde a porta de entrada. Então, você veja que São Luís estava um caos, mas diminuiu, porque eles fecharam tudo e foram abrindo aos pouquinhos. Então, lá está controladíssimo em São Luís, né? E, assim, eu vejo no momento aqui a Paraíba precisa ter mais um preparo, mais um cuidado. Eu sei que a dificuldade está sendo grande para os profissionais, né? As pessoas que dependem do emprego, mas é melhor cuidar, retardar um pouco do que abrir tudo agora e tá aqui. A população não está preparada para assumir esses atos no momento. Eu vejo por aí. Então, é bom que vocês escutem isso, quem está aqui conosco, que a gente está falando com um profissional da linha de frente, né, que está atuando na linha de frente aqui na Paraíba, e um profissional que respeita muito esse atendimento, respeita muito o paciente, que é chefe de equipe e exige também que ele reivindica pela classe dos enfermeiros, ele sabe a importância e, ao mesmo tempo, não é isso, doutor? Cobra Isso. que o paciente seja bem atendido. Passou aqui a Letícia, que é uma aluna sua, lhe mandando um abraço e os parabéns, né? Obrigado, Letícia. Por toda a sua atuação. Fala para a população, para quem está aqui nos ouvindo agora e quem vai nos ouvir depois, quais são os cuidados que a população tem de tomar ainda? A população ela tem que seguir o protocolo da Organização Mundial de Saúde. A gente não pode quebrar protocolo. Eu acho que
toda a orientação que foi dada pelo Ministério, ela tem que ser cumprida. A questão do uso de máscara, a questão do álcool em gel, a utilização, não é? Assim, diminuir. Quanto menos você circular com adorno, com relógio, com essas coisas, tudo isso é exposição, né? Então, a gente evitar na hora que você vai transitar, vai sair de casa, quando chegar em casa, não entrar, não ter acesso à casa com o sapato que você circulou lá fora, para dar roupa, chegar logo, levar para a máquina, tomar logo um banho, ter todo aquele cuidado que a Organização Mundial de Saúde preconiza, né? Nós temos a questão da máscara, a máscara descartável, ela tem duração de 4 horas, não deixar ultrapassar as 4 horas, o cuidado de como vai utilizar a máscara, por onde colocar, né? Não colocar na frente da máscara, para não haver contaminação, né? Não disseminar a contaminação. Então, é todo esse cuidado, Amanda, que a população deve estar seguindo. Não é um modelo a nível de estado da Paraíba, é mundial. Então, a gente tem que seguir as orientações da Organização Mundial de Saúde, não fazer como o nosso presidente, que a Organização Mundial orienta. Se tem estudo mostrando que temos que seguir esse protocolo, então não temos que quebrar protocolo. Se você quebra protocolo, nada vai adiante. Tudo vai retroceder. Então, assim, eu acho que o momento é de seguir as orientações do Ministério da Saúde e não quebrar protocolo, né? Nós não precisamos. Hoje a gente encontra uma pessoa com a máscara. Onde está a sua máscara? Bota sua máscara. Você pode me contaminar. Eu não sei o que você tem. Então, assim, é importante que a máscara ela seja indispensável nesse momento que você está se deslocando, ou evitar também estar próximo às pessoas, manter aquela distância, né, que a Organização Mundial de Saúde preconiza. Então, é isso que eu sempre oriento a toda a população, que ela tenha esse cuidado, seguindo... É um cuidado para você não expor as demais pessoas, né? Nem na sua casa, nem os seus vizinhos, nem os seus amigos, né? Muitas vezes você tem aí, eu presenciei aí festas e mais festas em casas, né? Próprias, assim, colocando em risco toda a população. Porque se eu estou em uma sala com 10 pessoas, 30 pessoas, então eu acho que isso está colocando em risco a vida de todos, né? Principalmente a sua. Porque no momento você está sem a máscara, sem proteção nenhuma. Então, eu acho E gerando mais demanda para esse sistema de saúde, né? E gerando mais demanda para o sistema de saúde que, como você bem diz, está sobrecarregado, né? Está com uma certa carga de pacientes e uma demanda. Doutor, eu queria que o senhor dissesse, para nos explicasse, quem está com sintomas de Covid em casa, qual é o momento de procurar o hospital? Quais os cuidados que tem que ter no momento de procurar o hospital? Olha, se você está com sintomas, nós temos os meios de comunicação para que você vai ligar para o número e eles vão dar toda a orientação. Mas se você está com sintomas, não está dispineico, não tá, você pode ficar em casa tranquilo. Agora, explique o que é dispineico para quem não sabe. A falta no popularmente é No a falta de popular. ar. Falta de ar. Pronto. Se você está em casa, está com sintomas, está com falta de ar, você vai procurar os serviços de referência de imediato. Você não vai poder ficar isolado em casa cansado, porque o vírus ele evolui muito rápido. Você está dispineico, de repente você pode se agravar. É rapidinho. Então, é importante que no momento que você está com sintomas, mas não está dispineico, não está só com temperatura, alguma coisa desse tipo assim, você vai ficar em isolamento e vai seguir as orientações, que é o que manda o protocolo. Agora, se você está dispineico, cansado, com um cansaço muito forte, está desaturando, então, de imediato, procura logo o serviço de referência para ser logo encaminhado. O médico vai avaliar e vai ver se há necessidade de internamento ou não. Então, é basicamente isso, Amanda, que tem que ser feito. Então, certo? Assim, o sinal, o vermelho tem que acender se o paciente tiver falta de ar. Além dos outros sintomas, falta de ar. Isso.
Então, deve procurar logo um serviço de referência. Não ficar em casa com falta de ar, tá? Porque como o vírus ele evolui muito rápido, então, assim, o pulmão, nós sabemos que o nosso filtro é o pulmão. A partir do momento que o pulmão ele fica, ele tá infectado. Então, se essa infecção aumenta, então o que acontece? Ele para de fazer hematose, por isso que muitos pacientes evoluem muito e vai a óbito, né? Porque não acontece a hematose, não tem como ventilar, não há uma troca gasosa, então não vai ter uma queda de oxigênio, você vai ter mais CO2, vai haver uma queda de oxigênio e você começa a entrar já em um quadro mais grave. E muitas vezes pode entrar até em PCR, rapidinho. Então é muito importante procurar um serviço. Sempre vem, doutor, pelas causas respiratórias, porque eu vejo que esse vírus tem mutação, às vezes ele ataca o coração, outras partes, mas ele sempre começa pelo respiratório. Olha, o principal é o respiratório. O principal, o foco maior é o respiratório, tá? Então, assim, por que o respiratório? Se você tem um pulmão, mesmo você vai ao hospital, você é entubado, coloca uma ventilação de 100%, aí você não melhora do quadro ventilatório, mesmo fazendo pronação, colocar em posição de prona, aumenta o FiO2 para 100%, e muitas vezes o paciente complica e não sai, porque aí daí vem as complicações metabólicas, né? A função renal não funciona. Então, tudo isso gera complicações, compromete os outros sistemas, levando o paciente a uma parada cardiorrespiratória, e muitas vezes não sai, o paciente entra em parada, faz todo o procedimento e o paciente não reverte o quadro e o paciente termina obitando, tá? Então, muitas vezes se perde paciente por essas questões. Muito esclarecedor, então acho que todo mundo é bom prestar atenção em qualquer sintoma, mas nesse especificamente, acender o alerta vermelho do cansaço, corre para as unidades de saúde, né? Que são referência no tratamento de Covid. Doutor, e com relação às vacinas, né? Como é que está essa questão das vacinas? Quais são as expectativas nesse sentido? As vacinas, elas estão em teste, as vacinas, né? Você sabe que já está em teste. Eu acho que daqui, uns 2 anos, é que a gente pode ter certeza que é mais ou menos esse período que vai ter uma certeza se realmente essa vacina ela será eficaz, né? E assim, ter uma quantidade para o mundo, né? Porque não é só para o Brasil, é para o mundo. Então, assim, vai demorar, vai ter um pouquinho de paciência, mas eu vejo assim, é igual quando surgiu a AIDS, o vírus da AIDS, né? Assim, todo mundo é preocupado, com muito medo, e que ia morrer, que não ia morrer. E hoje nós temos aí pessoas com tratamento e com 30, 40 anos de tratamento vivendo aí, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque a vacina vai chegar, não é a curto prazo, é a longo prazo, mas pelo menos a gente já tem uma expectativa que vai chegar uma vacina para nos salvar, né? Desse vírus. É uma grande expectativa, além da vacina, obviamente. Deixa eu ver uma pergunta. Nesse período de frio, a possibilidade de confundir os sintomas de Covid com outros vírus, a Eliomar está perguntando isso. O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Eu acho que não. Eu acho que não, porque você com gripe é uma coisa e com os sintomas de coronavírus é outro. Então, assim, por isso que há os testes, né? Para que a gente, se tiver dúvida, seja esclarecedor. E que se algum profissional tenha dúvida, para isso existem os testes para tirar ajuda, né? Certificar se é coronavírus ou se é gripe, um vírus gripal, né? Mas assim, é muito fácil diferenciar, né? Para quem está na linha de frente, com a experiência, a vivência, é muito fácil diferenciar. E também eu queria até recomendar que as pessoas, mesmo procurando um serviço, mesmo que achando que é gripe, os sintomas de gripe, ele mantenha todo aquele cuidado como se fosse realmente o coronavírus, né? Fosse o vírus,
para evitar, porque muitas vezes, isso é um sintomas de gripe, não precisa tomar máscara. Mesmo em casa, você está com sintomas de gripe, se proteja dos demais, para evitar contaminar os seus aliados em sua residência, né? Porque aí você pode contaminar toda a família. Então, é uma orientação também que eu deixo aí para a população. E com relação aos testes, qual é a diferença do teste IgM e do teste IgG? São dois testes, né? Os testes, porque os testes eles são assim. Um é para saber se você já teve o vírus e o outro é para você certificar se realmente você está com o vírus. É importante também que que a população também saiba que o teste rápido muitas vezes ele pode dar negativo, pode ter um falso resultado pelo período de tempo que você teve o vírus. Então, assim, é muito importante também a população estar ciente. Eu vou lá e faço um teste rápido e de repente deu falso resultado, deu negativo. Só que eu já tive, né? Então é importante saber que existem outros testes que podem ser feitos para certificar. Você fez um teste rápido e você deu negativo, então é bom investigar, porque possa ser que seja um teste, vamos dizer, um falso resultado, entendeu, Amanda? Eu acho que é muito importante a população ela estar ciente, porque assim, muito serviço está fazendo teste rápido. E no momento que você faz, deu negativo. Eu tive um exemplo de uma colega minha que teve todos os sintomas, ficou em casa, em quarentena. Quando ela fez o teste, deu negativo. Entendeu? Então, assim, é importante se saber que é importante, por isso que é importante se fazer o SWAB, porque através do SWAB é onde você vai ter um resultado mais eficaz. Então, só para a gente terminar a questão do teste, eu esclareci. Eu estou com sintomas, eu comecei a sentir sintomas de Covid. Com quanto tempo eu devo fazer esse teste e que teste para cada momento? De 8 a 10 dias. Esse período é o período que você pode fazer o teste, certo? Porque aí você evita do teste não dar, porque assim, o vírus ele começa a evoluir entre 8 e 10 dias. Se até 8 ou 10 dias você teve os sintomas nesse período e está tudo controlado, beleza. Agora, se passar de 8 a 10 dias, começar a apresentar, piorar o quadro, aí o negócio piora mesmo para um paciente, entendeu? Então, esse momento é um momento de 8 a 10 dias, ele pode fazer o teste tranquilo para saber como é que se dá positivo, se dá negativo, né? Então, é esse período mais ou menos que ele tem que fazer o teste. Entendi. Doutor, existe, a gente falou já assim, o senhor falou que, na sua opinião, na sua visão, como quem está trabalhando na linha de frente do coronavírus, não é momento da população sair de casa ainda, que as pessoas têm que se cuidar, têm que ficar em casa, mas a gente sabe que existe essa ansiedade da população de ir para a rua, e existe a necessidade também, né? Não é só uma ansiedade de sair por sair, mas também existe a necessidade de que a economia retome, etc., entre outras coisas. Dentro da sua experiência, eu queria que você fizesse um alerta aí para as pessoas. Qual seria esse tempo? Você acredita que daqui a quanto tempo que a gente conseguiria sair com todo, se utilizando de todas as medidas preventivas aconselhadas pela OMS? Olha, eu acho, aqui no estado da Paraíba, eu acho assim, se a gente tivesse um pouquinho de paciência, há 30 dias a mais, eu acho que seria viável para a gente. 30 dias, o máximo 30 dias, né? Para não ser, assim, para não retroceder. Você libera agora, como está para ser liberado a partir de segunda-feira, se não me engano, né? Para ser liberado e, de repente, retroceder. Haver uma necessidade de fechar tudo novamente. Então, eu acho que, assim, no meu ponto de vista, com essa minha experiência, eu acho que se esperasse mais ou menos uns 30 dias, para mim seria o ideal,
que é quando está caindo esse pico mesmo, está diminuindo, e as pessoas manter os mesmos cuidados, né? Para evitar que aumente esse pico aumente, porque se aumentar, eu não sei mais o que vai ser feito, né? Porque nós sabemos que a maioria, os leitos hospitalares aí, a maioria dos leitos estão quase todos ocupados. Se você tem 20 leitos de UTI, 2 está livre, mas já com pessoas na lista de espera para ocupar. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência e mesmo se for liberado, as pessoas têm que ter o máximo de cuidado, seguir todo o protocolo que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Não é por mim, não é pela Paraíba, é pelo. Eu sempre sigo o protocolo, né? Nós agora, eu agora está saindo uns protocolos, nós estamos instituindo uns protocolos a nível de Estado. Eu estou no grupo e posteriormente, eu acho que daqui a 15 dias está saindo esses protocolos aí para a população. São vários protocolos, né, instituídos por uma equipe, assim, muitos estudos, a gente está sempre discutindo, renovando o que vai ser melhor para a gente nortear toda a equipe de saúde, para trabalhar mais ainda os cuidados e a prevenção. Então, assim, para as pessoas entenderem, porque a gente às vezes é aquele percentual, 62% das UTIs é com ocupação, mas é porque esse número em percentual é diferente da realidade, assim, do número cru, não é isso? A realidade, isso. Então, assim, os leitos ainda continuam ocupados, muitos leitos de UTI. Tem hospital aqui na cidade que não tem leito de UTI livre. E a gente pode ter, por exemplo, eu para ter, como está agora essa demanda de pacientes contaminados, eu preciso ter um número X de leitos de UTI. Apesar que o Estado e o município, eles abriram muitos leitos de UTI. Foi assim, rapidinho se abriu o leito de terapia intensiva. Mas mesmo com esses leitos abertos, é necessário que a gente mantenha um cuidado, porque pode haver um colapso a qualquer momento, porque o vírus ainda está circulando. E a qualquer momento pode haver um aumento de pico e pode haver uma necessidade de mais leito, mais internação em UTI. E a gente precisa estar com esse controle, pensando que o vírus não acabou ainda, a pandemia não acabou, nós não estamos livres ainda desse vírus e a qualquer momento pode haver um aumento de pico e pode haver uma necessidade de leito de UTI ainda mais. Doutor, a gente está chegando no caminho final da nossa live. A Joana está passando aqui dizendo que a mãe dela tem o maior orgulho de você quando fez aula com você lá nas Malvinas. Eu estou vendo que você, além de muito competente, é uma pessoa muito querida. Então, eu fico muito... Ô, Amanda, é porque, assim, as pessoas... Eu tenho um trabalho muito grande no estado todo, tá? Então, essa pessoa que mandou essa mensagem aí das Malvinas, eu tenho uma história muito bonita lá nas Malvinas. Quando as Malvinas foram invadir as Malvinas, eu construí um grupo e um pastor lá do posto de saúde de lá fazer uma creche. E eu não permiti na época, há muitos anos atrás. Então, eu consegui médico, enfermeiro, assistente social e dentista e mantemos o posto aberto 24 horas. E conseguimos hoje um posto de referência lá. Muito bom, muito bonita essa história, então acho que é por isso que ela está falando isso. Eu lhe agradeço por ter vindo aqui dialogar com a gente, mostrar todo o seu conhecimento. Ela está falando que é Inácia, o nome da mãe dela, tá. lá das Malvinas. Um abraço, viu? Demonstrar todo o seu conhecimento, esclarecer a população do trabalho dessa classe, desses heróis da enfermagem, falar sobre o trabalho de vocês, falar sobre a excelência que você prima pelo atendimento no SUS e que passa para as suas equipes também, porque a gente vê um governo federal querendo descredibilizar o SUS. E o SUS, de fato, é um grande diferencial que a gente tem no nosso país, ele precisa ser cada vez mais valorizado, né? Então, assim, é muito importante essa sua fala. Enaltecer o SUS e mostrar que o SUS é preciso, que não é menos Estado, é mais Estado, né? Então, a gente precisa disso, de profissionais como você nos serviços de saúde pública. Então, isso é um diferencial de alguém que diz que o SUS tem que ser o melhor plano de saúde. Eu concordo com você.
e que todo paciente ele tem que ser tratado de forma igual e ele está num momento muito delicado da vida e ele precisa, de fato, de toda a atenção, independente de quem ele seja e de onde ele vem. Então, eu lhe agradeço muito pela sua postura, né, de saber que se eu for utilizar o serviço, eu vou encontrar, se eu precisar de estar lá sendo cuidada com Covid, eu vou encontrar um profissional como você, então fico muito tranquila e de ver você estimulando suas equipes também, procurando a melhor forma, mostrando que é importante que capacite, né, as pessoas para esse tipo de momento. Uma pandemia dessa a gente não sabe quando chega, né? E chega. Amanda, tá sem som você? O som. Tá me ouvindo? Você tá fazendo o quê? Tu ligou pra quem? Interferência. Ah, Acho que é interferência. Tá interferência. Doutor, tá me ouvindo? Tô ouvindo agora, Amanda. Ai, voltou. Não sei o que houve aqui. O áudio saiu, então assim. Eu acho que foi uma ligação cruzada. Ah, pode ter sido. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui em mais uma live. E agora eu deixo espaço para você se despedir e já dizendo que estou com saudade, vou querer conversar mais com você para a gente falar mais sobre isso e sobre outras coisas. Foi um super prazer lhe conhecer. Eu também, Amanda. Eu já lhe conhecia, né? Assim, já lhe conhecia. Eu que agradeço a você. Eu quero deixar um abraço, primeiramente, para toda a equipe que está nos assistindo, todos os colegas aí de profissão. E agradecer a você pelo convite. Para mim foi um prazer imenso estar fazendo essa live com você, participando dessa live, né? Assim, foi um prazer imenso. E, assim, quando eu recebi seu convite, eu digo, meu Deus, eu conheço a Amanda, agora de onde? Que eu não conheço. Eu disse, beleza, então tá aceito e eu vou me programar para a gente participar dessa live. Para mim foi um prazer enorme, certo, Amanda? E assim, eu conto com você em outros momentos, o que precisar, a gente tô junto, tá? Assim, eu tô sempre para ajudar qualquer discussão, palestra, o que for, eu adoro participar. E lembre-se de uma coisa que eu vou deixar aqui. Eu faço enfermagem com qualidade. Eu não trabalho por dinheiro. Uma das coisas que eu sempre coloco. Eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho porque eu quero ver o paciente bem assistido. E para mim é o maior prazer. E eu agradeço a Deus todo momento em Deus ter me dado esse conhecimento, esse embasamento e essa coragem toda. Para onde eu chego, eu faço a diferença. Eu não tenho dúvida que você faz tudo com muito amor e, assim, de fato, eu lhe parabenizo mais uma vez pelo seu currículo, porque você é uma pessoa que se capacita muito e não fica com isso para você. Você passa para as pessoas e isso é o mais importante, né? Porque conhecimento guardado não é o bom, é o conhecimento disseminado, né? Eu aprendi muito com uma pessoa chamada Carla Fernandes. Foi uma pessoa que eu trabalhei com ela há muito tempo. E ela foi uma gestora, enfermeira, é uma gestora altamente competente e sempre que ela tinha uma informação, ela nos passava. E isso eu me espelhei nela. Tá? Assim, tudo que eu sei, Amanda, eu faço questão de dividir com as outras pessoas. Porque o espaço é para todos. Para todos, exatamente. Então, assim, o que eu sei, um pouquinho que eu sei, eu chego e faço a diferença somando com toda a equipe, porque toda a equipe tem que ter o mesmo conhecimento que eu tenho. Porque se um dia eu adoecer, essas pessoas elas têm capacidade de cuidar de mim. Continuar e o trabalho não para. E não para.
Um beijo. Tchau, foi um Vamos prazer, dialogar bem muito grande, ainda. viu? E muito Tá obrigada bom. por ter você aqui comigo. Tchau, Tchau, amiga. gente. Até Tchau, a próxima tchau. live. Um Tchau, beijão. querida. Foi um prazer. Outro.